Oi, gente. Essa é a nossa segunda esse é o nosso segundo episódio da nossa série sobre espiritualidades no contemporâneo, e eu tô aqui hoje com uma convidada muito, muito, muito especial. Eu comentei sobre ela para alguns de vocês, então vocês já esperam por isso. É a Gerene Ferro. Ela é terapeuta corporal e holística e tem mais de 28 anos de experiência. Jo, super obrigada, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Nathalie, é um prazer, que delícia. É bom falar E sobre isso, é bom, é gostoso, né? é uma delícia. É um tema que tem muito para a gente falar, né, para a gente explorar. Conta um pouquinho de Sim, você. então vamos lá. A minha vida como terapeuta começou há mais ou menos, eu tinha 26 anos, né. Mas antes disso, eu sou de uma família, meu pai é ateu, minha mãe espírita, não se podia falar muito de religião, a gente ia escondido, porque eu tinha muita sensibilidade. E aí, com 16 anos, eu tive muita vontade de fazer um curso de massagem, que naquela época, eu tenho 52 anos, então eu estou falando tem muito tempo, e que naquela época, como assim fazer massagem? Como assim? Eu Onde sou você de morava? Goiás, eu sou de Ah, Goiânia, uma Goiás. cidade provinciana, né, uma cidade bem Uhum. provinciana, principalmente naquela época. Então, fazer massagem não era uma coisa muito comum de uma mocinha fazer, mas eu estava totalmente encantada pela medicina chinesa, pelo shiatsu, pelo douyin. Eu fui ver uma palestra, me encantei pela técnica e pedi para os meus pais, por incrível que pareça, eles me deram de presente fazer o curso. Meu pai falou: "Mas ela vai fazer massagem?" Minha mãe disse: "Ah, talvez ela faça massagem na gente. Deixa ela fazer." E ali eu fui me encantando. Eu já tinha a minha avó que me ensinava a fazer tinturas de ervas, a outra que me ensinava a benzer, e ali eu comecei o meu caminho, né. Me encantei muito plenamente pela massagem, pelo corpo, e fui me aprofundando. Claro que no meio disso, a vida é muito rápida, principalmente para uma menina goiana. Casei muito cedo, tive filhos muito cedo, e rapidamente voltei para o ofício de massagem, mas eu queria mais. Eu queria outras coisas. Eu queria saber sobre cromoterapia, sobre radiestesia radiônica. Foi assim que eu vim embora para São Paulo, estudar e trabalhar. Foi Uhum. muito interessante, porque um dia eu falei para um amigo meu que morava em São Paulo, eu falei assim: "Eu preciso muito fazer um curso de cromoterapia avançada, muito." E naquela época não tínhamos internet nem nada, ele começou a pesquisar para mim, e ele falou: "Olha, Jojo, vai ter um curso num lugar que eu nunca ouvi falar na vida. Nem no mapa tem. A cidade chama Joanópolis e o lugar chama Ponto de Luz." E eu disse: "Bom, é para lá que eu vou." E assim vim para São Paulo, conheci uma turma maravilhosa, fiz o meu primeiro curso de cromoterapia avançada com o Mário Angelícola, e ele era do Instituto de Cromoterapia do Brasil. E ali eu fui me encantando e fui me embrenhando nas terapias holísticas, né. Porque o que que é Uhum. o holístico? Ele trabalha com o corpo, com a mente e com o espírito. Você só sabe se um ser está saudável, se uma pessoa está saudável, se ele tem esses 3 centros saudáveis. E eu me encantei por isso, pelos Uhum. diagnósticos, pela psicossomática, e é isso que me faz olhar para o ser humano com tanta curiosidade e saber que ele tem todas as possibilidades, assim como qualquer um, de se desenvolver. E eu sou Uhum. apaixonada pelo ser humano. Voltando um pouquinho, você falou lá atrás que tinha uma avó que te ensinou a benzer e outra avó que te ensinou as tinturas com as ervas. Sim. Então você tinha um lado vinculado ao espírito, bem aguçado, né. E aí depois você teve um Sim, pai ateu e uma mãe espírita. sim. Minha mãe não era bem espírita, era mais teimosa espírita, sabe aquela coisa, eu vou, assim, em algum lugar para fazer alguma coisa? Sim, a minha avó, mãe da minha mãe, apesar, da minha mãe não querer muito esse trabalho, a minha avó foi mãe de santo naquela época. Imagina Uhum. uma mulher branca, dos olhos azuis, em Goiás, ser mãe de santo.
Então ela que Uhum. me ensinava a benzer, e eu tinha uma relação com os espíritos como se eu estivesse conversando com você. Para mim era muito normal esse outro Ver. lado, né, ver, ouvir, falar, cheirar, sentir. Eu falo que eu sou uma menina que com 7 anos eu botava toco para preto velho, e era muito Uhum, comum isso para mim. Eu não uhum, tinha medo nem receio. E a outra avó, apesar de muito católica, ela era parteira e fazia remédios. Então, assim, eu tive esses 2 lados, bem de cura, bem de um trabalho, vamos dizer, holístico, né, porque a minha avó trabalhava com cura também, a outra que era a parteira, eh, muito dentro da minha família. Isso para mim era muito familiar, sempre foi, uhum. Vinculado claro. à cultura, né. Vinculada à cultura. Em Goiás existem muitos curandeiros, né, Uhum, bons e maus, mas existem uhum. muitos curandeiros e muitas raizeiras e muitas bezendeiras. E quando você fala dessa coisa de curandeiros, existem curandeiros bons e curandeiros maus. Então quem trabalha com essa força e com essa energia, essa pessoa ela pode operar para um dos 2 lados. Ela pode usar a tendência dela, né, naquilo que ela mais se alimenta, porque todo mundo tem um bom e o mal dentro de si, né. Todo mundo tem um Uhum, polo negativo e o positivo, o escuro e o claro, mas qual é o polo que você alimenta mais? Então, quando você tem o trabalho da cura, né, como um serviço, como uma servidão, e você serve a quem? Você serve a Deus Pai e Mãe, né, você escolheu um lado. Agora, uhum, se você está só escolhendo o lado da cura, mas só vê o dinheiro, só vê o poder dentro disso, você está pendendo para o outro lado, você está deixando o seu ego falar mais alto. E ali você uhum, fica, a pessoa que está fazendo isso, fica suscetível a todo tipo de energia. uhum. Eh, você, Jô, de forma pessoal, você tem uma espiritualidade? Eu tenho uma espiritualidade, sim, né? Eu convivo, trabalho com ela 24 horas do meu dia. Eu não me reconheço fora do caminho espiritual, né? Eu optei por isso. Então, quando eu disse para você que eu saí de Goiás, vim para São Paulo, eu vim para São Paulo buscando afinar a minha espiritualidade, porque era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu Uhum, não vejo terapia sem o lado espiritual, por exemplo. Eu juntei tudo. É assim que eu me comunico, é assim que eu me expresso, é assim que eu trabalho, é assim que eu vivo. Então, sim, eu tenho esse lado espiritual muito afinado. uhum. E você não consegue separar uma coisa da outra, o que é profissão, do que é espiritual, do que é tá tudo junto, tudo Para muito mim está tudo vinculado. junto, é como eu vivo. É como eu Uhum, vivo, é como eu fico, eu procuro estar conectada com os seres espirituais, com, esse afinamento da energia o tempo todo, isso sou eu. Outras uhum, pessoas fazem de forma diferente? Fazem, mas eu prefiro uhum, ficar assim, porque eu sei que eu estou sempre sendo guiada. Tenho o uhum, meu livre-arbítrio? Tenho, claro que eu tenho, mas eu prefiro estar a serviço. uhum. E nas aulas, a gente até semana, sei lá, 1 ou 2 semanas atrás, não sei quando esse vídeo eh, vai para eles, mas enfim, nosso último tema lá foi, essa relação ou essa divisão entre religião e espiritualidade. A gente tem um Uhum, descolamento entre essas 2 coisas, né, principalmente quando a gente pensa em religiões institucionalizadas, uhum. tradicionais. Eu sinto que cada vez mais essa espiritualidade, ela se torna muito mais efetiva diante das pessoas e até diante das sociedades. Você vê isso também? Eu vejo isso também, eu vejo essa separação, essa separatividade, vamos dizer assim, porque é uma atividade. A religião se separar da espiritualidade é uma atividade interna, né. Uhum, Eu costumo dizer para as pessoas, a sua espiritualidade não tem nada a ver com a sua religião, porque a sua espiritualidade é sua, é individual, é como você se manifesta no mundo
e como você se manifesta no mundo através do divino que habita dentro de você. Uhum. Então, eu separo bem isso. Hoje, por exemplo, se você me pergunta: "Você tem uma religião?" Não, eu não tenho uma religião. Eu sirvo, né. No meu caso, eu acredito que Deus para mim é mãe, então eu sirvo a Uhum. deusa mãe, né, Uhum. que pode dar o nome que você quiser. A energia é a energia feminina que rege todo o nosso sistema e nosso planeta Terra. É a ela que eu sirvo essa natureza viva, tá. Uhum. Mas não tem nada a ver com uma religião. E essa espiritualidade, então, já que ela é separada, ela é individual, eh, ela pode, de alguma maneira, se atrelar à religião? Vou dar um exemplo, eu enquanto exemplo, não que isso, Uhum, seja o que eu sigo. Eu sou de família católica, então todas as imagens, as referências que eu tenho, na minha cabeça, se vinculam ao catolicismo. E aí, diante de uhum. algumas espiritualidades, essas imagens também, eh eu posso utilizar essas imagens em algumas espiritualidades, sabe? Claro que sim. Tipo, no xamanismo, por exemplo. Claro, claro, e tem essa fusão, né, dentro da gente, porque é aquela imagem sublime que você se conecta para que faça sentido dentro de você, né. Então, Uhum, por exemplo, quando eu falo: "Eu sigo a deusa mãe", tem pessoas que acreditam, né, que a deusa mãe é Maria, dentro do catolicismo. uhum, No xamanismo é a Pachamama, né. No uhum, hinduísmo tem várias deusas. Que uhum, cobre o hinduísmo, né. No budismo você tem Kuan Yin, né. Para mim, ela é uma energia feminina, mas qual é a energia feminina que você está tão acostumado ou que você se sente tão familiar, assim, para você? Então, eu sempre digo: qual é o ser que desde pequeno você tem ali uma devoção, que você coloca dentro de você e é essa força divina que você chama. uhum, Então eu acho que o lado espiritual sim, tem essa familiaridade. uhum. E eu acho que hoje a gente tem uma ligação, eh, de várias, espiritualidades distintas, né, ou de Uhum, várias práticas, digamos assim. Todas elas, são parceiras, elas, às vezes até precisam umas das outras para se complementar, para se completar. Eh, então, às vezes alguém precisa de um reiki, e aí na sequência vai fazer um ritual xamânico. A gente não fala hoje de uma coisa só. Se você é isso, ponto final, né. A gente tem uma coletividade entre essas práticas hoje muito grande. eu acho que isso se resume a Brasil, né. O brasileiro ele é assim, então ele vai porque o pai e a mãe sempre foi na igreja católica, mas aí eu acho mais legal o budismo, eu faço mantra, mas se minha amiga me chama na Umbanda, eu vou lá no atabaque, né. Então eu brinco que o brasileiro é essa mistura bonita de tudo e tudo se complementa. Mas dentro Uhum, das práticas holísticas, a espiritualidade está intrínseca, né. uhum, Então, você não separa o corpo da mente e do espírito. Você vê a saúde integral quando os 3 estão bem, né. E para isso, nós temos aí vamos dizer, a religiosidade da pessoa. Quando ela uhum, está doente do espírito, Nathalie, ela precisa se curar do espírito, porque depois a emoção dela vai ficar contaminada e logo depois é o corpo, o uhum. físico. Isso é psicossomática, né. Então, Então são quando uma essas 3 pessoa camadas? essas 3 camadas. Quando uma pessoa chega no meu consultório, por exemplo, eu consigo diagnosticar com ela, sabendo o que é que está adoecendo nela, para não Uhum, chegar no físico. Às vezes a uhum, pessoa está muito acordada, ainda não chegou no físico, uhum, mas o espírito dela já está doente e a emoção dela também. Ela não sabe o que está acontecendo. E o próximo passo é o físico ficar doente, gravemente doente.
Então a gente procura fazer com que essa pessoa se volte para o espiritual dela, para essa religiosidade individual, para que ela possa se equilibrar, aí equilibram-se as emoções, né, a psique e as emoções, para que o físico não sofra. Então eu Então vejo o como corpo dessa forma. uhum. Então como que é essa prática? Fui no seu consultório pela primeira vez, como que é essa análise? O que Como é você que é essa faz? análise? Vamos lá, a gente vai ter uma conversa, você vai geralmente as pessoas quando Quando a vão para o meu pessoa consultório, chega, você já vê alguma coisa com ela, assim? quando a pessoa chega, eu sei pelos olhos dela o que está acontecendo com ela. Eu não sei exatamente, mas eu sei que tem um desequilíbrio. Uhum, Então, nós temos uma conversa para saber o que está incomodando ela, quais são os padrões de pensamentos e de comportamentos repetitivos que eu posso ajudar a desenrolar e fazer com que ela enxergue ela como um todo. uhum, Aí a gente faz o diagnóstico. Fazendo esse diagnóstico, a gente devolve para a pessoa e pergunta se faz sentido para ela. uhum, Faz sentido o que eu estou vendo em você? Faz sentido pela sua fala que você está aí com o seu espiritual bagunçado, que a sua energia emocional está completamente equivocada, está infantil ou está mais velha do que você aparenta? Faz sentido? A pessoa vai dizer sim ou não. uhum, E aí a gente vai para um tratamento. Geralmente, eu começo pelo tratamento energético, então eu tenho muitas ferramentas que não são ferramentas palpáveis, são, geometrias sagradas de poder, né, que são as ferramentas quânticas que eu limpo as pessoas, a gente diz baixar as ferramentas, né. Então nós limpamos essa pessoa várias vezes e geralmente depois da primeira limpeza, a pessoa se organiza. Se ela uhum, estiver doente espiritualmente, ela vai se sentir completamente aliviada depois que ela passa por esse tratamento, né. uhum, E claro, ela se sentindo aliviada, emocionalmente ela fica mais equilibrada e mais confiante, sentindo que algo está guardando, que ela cresceu ao ponto dela fazer uma proteção ao redor do físico dela. uhum, E aí a gente começa a organizar. Por último, dentro do meu tratamento, eu levo para o corpo. Aí eu trabalho com uma massagem, com óleos essenciais, com tinturas de ervas para limpeza. Por quê? Porque eu sei que o corpo é o último a sentir que tem que modificar alguma coisa. Então eu uhum, imprimo no corpo toda aquela vontade da pessoa de melhorar, toda aquela vontade que ela tem de se proteger, toda aquela vontade que ela tem de se mudar. Então aí uhum, eu toco o corpo para que o corpo entenda que esse processo já começou. uhum. Então vamos voltar para aquela Jo lá, que estava indo para Vamos, São Paulo, vamos. em busca do curso, e que ela ali sabia já fazer massagem, né? Ela sabia, ela já tinha tido pelo menos dois anos de massagem, e aí a Jorene, que já tinha 26 anos, ela vai, se inscreve para fazer cursos, né, de terapias holísticas com um terapeuta famoso na época, e ela fez um ano de formação, né, E, com ele. então nessa ida, que você veio para São Paulo, você veio atrás desses cursos, mas, você já tinha algum guia com você? Sim, porque desde pequena eu tenho essa espiritualidade avançada e aguçada, mas claro, eu me identificava com aquela espiritualidade, com os guias que a minha avó me passou, porque ela Uhum, era mãe de tá. santo. Uhum, Então eu vim para São Paulo já com os Oxóssis, com toda a linha de Oxóssi, com toda a linha de Preto Velho, com toda a linha de caboclos, com toda a linha médica, porque eu trabalhei no centro espírita médico lá em Goiás, então eu uhum, tinha uma legião, um panteão de cura que eu trabalhava, que eu acreditava e trabalhava, né. uhum, Era naquela roupagem que eu uhum, conhecia, tá. E não que aí, a você fez os roupagem não vai cursos, mudando. Eu fiz os cursos, eu fez fui a me formação, alimentando, fiz muitas formações, né, foram 18 anos de formação, então que não para. corporalmente, eu tenho muitas técnicas, né, Shiatsu Uhum, ayurvédica, crânio sacral, Jinshin Do, Tuiná, o Atsu, né, são muitas técnicas,
Sou professora em aromaterapia, fiz formação de aromaterapia, professora de fitoterapia, então eu tenho muitas técnicas corporais e medicinas ancestrais, Uhum. né. Mas esse meu lado espiritual sempre andou comigo, mas as roupagens foram mudando. Uhum. Não, eu não vejo, os guias espirituais em menor ou maior escala. Eu vejo que as roupagens foram mudando, porque os meus pensamentos foram mudando e a forma de agir comigo foi mudando. Uhum. Então, hoje, eu acredito, se você pega na minha evolução, eu acredito num trabalho espiritual dentro do autoconhecimento, porque senão Uhum. vira uma esquizofrenia. A pessoa que só trabalha o lado espiritual dela, ela acredita sempre no bem e no mal fora, e nunca Uhum. no bem e no mal dentro que alimenta o fora, Uhum. né. Quando cai a sua resistência espiritual dentro, com certeza a fora vai atacar. Aquilo que tiver fora e você tiver com ressonância para receber, você vai receber. Isso falando de energia. Isso falando de energia. Uhum. Então, depende de como você está vibrando. Isso depende dos seus pensamentos, se você tem uma forma, eh, vamos dizer, responsável e ritmada de se cuidar todos os dias. Estamos falando de disciplina, né, bem kung fu, perseverança e disciplina, né, que é o kung fu. Então, qual é o tempo que você tem para meditar? Qual é o tempo que você tem para rezar dentro de você, fazer seus mantras? Qual é o tempo que você tem para cuidar do seu corpo físico? Qual é o tempo que você tem de cuidar do seu corpo mental? Então, eu acredito hoje que a espiritualidade anda junto com o autoconhecimento, senão fica Uhum. só o fora, nunca está dentro. Uhum. Mas, essa disciplina, você está falando, que é uma disciplina sua enquanto sacerdotisa, ou é uma disciplina que todo mundo deveria ter? Todo mundo deveria ter. Você não Tá precisa vendo, alunos? Vocês estão todo vendo, mundo né? deveria ter. Você precisa se conhecer profundamente, profundamente, o tempo inteiro. Você precisa se conhecer, e não precisa ser um profissional da área. O fato de Uhum. você se conhecer, você afina a tua espiritualidade, a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua forma de sentir no mundo. E como que se conhece? Então, você precisa ter um bom Pergunta de um profissional milhão para de te dólares. ajudar, tem que ter um bom profissional para te ajudar na psicologia, como terapia, né. Se você tem um pai de santo que tem tudo isso, também é bom, né. Ler bons livros, ouvir boa música, ter boas práticas diária, né. Então Uhum. você tem que ter diariamente boas práticas. Uhum. Lembre-se, nós somos corpo, mente e espírito. Não somos só É. corpo, não somos só mente e não somos só espírito. Uhum. E para você juntar tudo isso, você precisa se conhecer. Uhum. Eh, você me mandou a sua apresentação, né, e eu queria chegar aqui, né, então a gente viu a Jo lá de trás, a gente tá com a Jo do presente, e você falou dos seus guias que foram, eh, se Modificando? se alternando, Uhum, trocando as roupagens de acordo com o que você de acordo com as suas vivências. E como uhum. então que a gente chega na Jo sacerdotisa de Ísis? Vamos lá. Esse é um assunto. Eu tenho a impressão que esse ser supremo, que é uma energia feminina muito poderosa, sempre me guiou. Eu tenho essa impressão, porque eu era Uhum, pequena e eu olhava para as estrelas à noite e pedia e perguntava: "Meu Deus, por que que eu estou aqui? Não é daqui que eu sou". Meu espírito, ele nunca, tinha aceitado, até aquela quando eu era pequena, claro, quando eu era revoltadinha, vamos dizer assim, que eu tinha que estar na Terra. Eu sempre olhava para algumas constelações e falava: "Bom, eu não sou daqui, eu não quero ficar aqui". E eu tenho a impressão que eu fui sendo guiada por essa espiritualidade, por esse ser maior, a minha vida toda. Em 2015, eu tive
uma quebra emocional muito séria em mim, né. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito, foi um rompimento emocional muito sério, e logo depois uma eu tive que sofrer uma cirurgia. Meu corpo ele teve um abalo e eu tive que sofrer uma cirurgia. Eu me vi, na época eu tinha uma pousada, eu me vi dentro da pousada sozinha, sem aquela pessoa, sem um amor, né, eu fiquei casada há 16 anos quando ele faleceu, com dores emocionais, juntando os meus cacos, as minhas colchas de retalho e desesperada. Mas naquele momento eu sempre senti que eu estava sendo levada a alguma coisa, eu nunca me senti desamparada, Nathalie. Uhum. Por todas as coisas que aconteceram comigo, que foram as hecatombes, vamos dizer assim, eu nunca me senti desamparada, sempre tinha um sinal divino ali, dizendo: "Ó, estamos aqui cuidando de você. Nós Hum. não vamos deixar que você deixe de sentir o que você tem que sentir, o seu aprendizado, Hum. mas nós vamos te amparar". Eu sempre senti amparada. E nesse dia, eu o sofrimento que eu me coloquei foi tão grande que eu ouvi, né, dentro das minhas, vamos dizer assim, dos meus êxtases, ou de algo que me tirasse do sentido real, né, do palpável, eu entrei num vórtice de energia e senti duas asas gigantes perto de mim. Eu entrei, saí, né? Eu entrei em mim e saí de mim, vamos dizer assim, e olhei para cima e tinha um ser gigante que me abraçou e me disse: "Bom, você, sim, você está vivendo o meu arquétipo, mas eu não sou só um arquétipo. E você está grávida? E você está grávida de quê?". Eu falei: "Não, eu acho que eu fiz muitos projetos". "Cadê seus projetos?". E essa voz falava comigo e eu, dentro daquele torpor, peguei meu computador, abri meu computador, estavam todos os projetos de viajar, levando a terapia, levando a meditação, a espiritualidade para as pessoas, atender em vários lugares do Brasil, atender em outros lugares do planeta Terra. E ela me disse: "Bom, tá tudo aqui. Quero te dizer que você tem um mês para parar de chorar". E ali as minhas viagens físicas começaram e eu comecei a ir. Uhum. Só que eu achava tão engraçado, eu pensava: "Só eu estou vendo isso, só eu estou sentindo e está tudo bem". Eu achava que era isso mesmo. Quando eu cheguei na primeira cidade que eu tinha marcado uma agenda gigante, uma pessoa falou: "Eu preciso te dar um presente", e me deu uma estatueta de Ísis, e era ela que tinha falado comigo. Aí eu vi que a coisa era séria, que não era coisa da minha cabeça, eu não estava enlouquecendo só de amor divino, eu estava dentro de um vórtice divino de trabalho. Eu falei: "A coisa é séria comigo". E Uhum. assim eu comecei a viajar, e essa presença foi ficando cada vez mais forte na minha vida, foi ficando cada vez mais forte nos meus atendimentos. Eu via, eu ouvia, eu atendia as pessoas com todo o trabalho terapêutico que eu tenho, mas a guiança era outra. Eu me sentia guiada e era muito preciso. Todas Uhum. as minhas falas eram precisas, era como se eu estivesse fazendo um raio-x, não só do físico da pessoa, mas do emocional, da vida dela. Eu fazia um raio-x, Uhum. porque eu ouvia tudo isso Uhum. e via algumas coisas na linha do tempo dessas pessoas. E um dia eu estou sentada no meu consultório aqui em São Paulo, foi uma das vezes que eu vim para São Paulo. Uma pessoa veio na curiosidade para me conhecer, porque tinham falado de mim, um homem muito cético, sentou na minha frente e eu, naturalmente, eu sabia que ele estava ali para me espionar, era muito interessante isso, eu achava engraçado. Eu comecei a falar para ele e li a linha da vida dele. E de repente, eu nessa minha servidão, porque eu sirvo a Isis, eu senti um movimento muito forte dentro de mim e já não era mais eu. Eu me vi muito pequenininha, só com aquele ser gigantesco, com umas asas enormes ao meu redor, e ela olhou para ele e disse: "Boa tarde, eu sou a Isis. Você veio falar comigo?". E ela começou a modificar os meus atendimentos, porque não é uma incorporação como existe no centro espírita,
é uma manifestação, é uma magnetização. Então, hoje, eu magnetizo, eu como sou um ser pequeno, mas sou um ser servil, eu magnetizo um dos seres grandiosos que estão próximos ao planeta Terra, né. Existem muitos seres maravilhosos que nunca foram encarnados, que estão guiando e ajudando muitas pessoas na Terra, que são agentes de transformação. Eu fui escolhida aqui nessa minha pequenez para ser um agente de transformação guiado por ela, pela Isis. Uhum, Então, e ela que me deu esse nome. Você é a minha sacerdotisa. Eu sou uhum, uma das sacerdotisas de Ísis aqui no Brasil. Existem uhum, muitas. Hoje em dia, eu vejo uma irmandade gigantesca destas mulheres que foram escolhidas para serem sacerdotisas e mulheres de cura que trabalham com essa energia. uhum. Uau! É, então você não escolheu nada, né? Não, eu só fui indo, fui me Aham, deixando, porque eu acredito, aham, porque eu acredito. Agora, Nathalie, eu vivo a minha espiritualidade, eu trabalho com a minha espiritualidade, mas eu não sou ela. Eu sei exatamente da minha capacidade profissional, do meu talento aham, e meus estudos dentro da terapia, uhum, mas eu sei exatamente quando eu tenho a interferência dela, seja auditiva, seja visual, tá. seja magnetizando, Uhum. tá? Você tem essa Sim, separação. eu tenho essa separação. Quem Uhum. está conversando com você hoje é a Jorene, não é a Isis. Que bom! Isis, não, pode vir, mas não agora. Não agora, não precisa. Apesar, né, de no Instagram, que eu estou fazendo algumas lives à tarde, que são às quartas-feiras, às 7h30 da noite, as meditações têm a interferência dela. É ela que dá a bênção. E as pessoas todas que fazem essa meditação sentem nas suas próprias casas a presença dela. Uhum. E qual que é seu Instagram? Ó, gente, já anota aí. @ferrojorene, Então, meditação quarta-feira às 7, 7h30 da noite. já pode marcar atendimento também, com a Jorene, com a Então, Isis, com a vamos lá, Jorene. né, esses atendimentos agora estão assim, estão em stand-by, né. Claro que a Isis atende também por esse ela fala: "Isso é uma bobagem, para nós não tem distância, né, para eles não tem distância", principalmente pelas ferramentas que eles colocam nos seres que os servem, né. Então para nós não tem distância. Mas sim, neste momento nós estamos aqui cumprindo a quarentena, então Assim, é. eu atendo, eu tenho um consultório não, eu tenho um escritório na minha casa que eu atendo as pessoas via internet. Ou Mas eu seja adoro atender no consultório. Assim que voltar, vamos atender no consultório. ou seja, gente, como a gente está vendo, né, tudo tem se adaptado nesse momento. A gente viu, com alguns exemplos, eu ia falar em sala, não em sala, mas Uhum. aqui, né, nessas telas, que, até a espiritualidade tem se adaptado, as religiões, enfim. Então, teoricamente, todos os teóricos que a gente estudou também, eles falam isso. A mídia é simplesmente um instrumento. Só. É óbvio que é muito melhor trabalhar ao vivo com outro, presencialmente, é uma troca de energia diferente, mas essa troca que ocorre por meio das telas também acontece. Acontecem. Eu consigo, por exemplo, limpar uma pessoa que está, contaminada energeticamente, espiritualmente ou emocionalmente, à distância. Eu trabalho muito na Suíça, por exemplo, eu vou uma vez por ano para a Suíça e atendo lá, né, vou para a Itália também. Às vezes meus pacientes estão aqui no Brasil, estão precisando, eles me escrevem, a gente marca um horário e eu faço a sessão, limpo e as pessoas ficam bem, Uhum, rapidamente. E assim, uhum. não é que vai demorar um dia para elas poderem sentir, não, elas sentem imediatamente. Na hora. E para finalizar, Jo, eu acho eu já sei a sua resposta, mas eu queria que você elaborasse um pouco em cima disso. Está vivendo essa pandemia, né, e diante de algo como isso,
que é novo, que a gente, né, nunca passou, pelo menos os mais jovens nunca passaram por algo semelhante, a espiritualidade nesse momento, ela ajuda ou atrapalha? A espiritualidade ajuda. Ela te ajuda quando você tem esse divino dentro de você e você sabe que isso precisava acontecer, Uhum, para que nós possamos passar por uma evolução. Nós precisávamos que algo muito forte nos barrássemos. Então, quando nós temos essa espiritualidade forte dentro da gente, esse trabalho emocional, esse trabalho psíquico, né, que é tudo junto, muito forte diariamente conosco, nós conseguimos passar por esta pandemia ou qualquer outra coisa com mais equilíbrio. E sabendo que uhum. sim, precisamos disso para Ajuda na evoluirmos. aceitação, então. Ajuda na aceitação, na resiliência. Estamos sempre nos Uhum, reinventando, não é isso? Você uhum, fazia essa entrevista pessoalmente com seus uhum. alunos. Sim. Agora, na nossa resiliência como água, nós estamos aqui diante de telas, dando Uhum, e oferecendo o mesmo trabalho, o mesmo grau de comprometimento e de energia. E assim a uhum, espiritualidade dentro de nós. Ela nos ajuda sim a passarmos por isso. uhum. Jô, foi ótimo. Muito obrigada, Super, querida. Muito super obrigada pela obrigada. oportunidade. Bom, gente, então já anotaram aí? Ferro Jorene, sigam no Eu Instagram. poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre espiritualidade, que Ai, estava tudo também. bem. Poderia falar de várias coisas que eu adoraria, mas é A isso, tem o que você a gente faz um episódio 2, fazemos. a volta da Jorene, ou da Isis, ou da Lilith. De qualquer uma, a gente pode colocar aqui. Gente, ó, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, eu sou o meio de campo. Eu faço essa intermediação entre vocês e a Jo, porque eu sei como é difícil assistir sem poder perguntar, né? Mas o canal tá aberto. Aliás, sigam o canal, como é que fala? Não sei, likes, enfim, é isso. Ah, Eu quero foi super ótimo. agradecer a oportunidade. É sempre muito bom poder falar da espiritualidade sem nenhum tabu, com pessoas inteligentes e que gostam do tema. Muito, muito Sim. obrigada. Eu que agradeço. Volte, portas abertas, no remoto ou no presencial. Até já. Obrigada, gente. Obrigada. Beijos. Beijo.